O livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz assim, olha: eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, em uma mão ele tinha o quê? A chave, e na outra, uma cadeia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. A Bíblia diz que um anjo desceu do céu, e ele não veio para conversar com o diabo, ele veio com autoridade, ele veio com uma chave e com uma cadeia, ele veio para prender, amarrar o diabo. Isso mostra uma coisa, que quem manda é o nosso Deus. Amém, pessoal? Diga amém. O mal não está no controle. O diabo, pessoal, ele não pode reinar na sua vida. Ele será amarrado. E se Deus pode prender o próprio Satanás, ele pode quebrar qualquer cadeia que esteja prendendo você hoje. Amém? Tem muitas pessoas que elas estão presas. E se você estiver preso a alguma coisa, se você se sente amarrado em alguma área da sua vida, Deus ele quer libertar você. Nessa corrente que nós vamos começar hoje, Deus quer libertar você. Nessa campanha que nós vamos começar hoje, pessoal, nessa quebra das correntes, Deus vai libertar você daquilo que está te amarrando. Amém? Você tem que determinar isso também. Você tem que determinar. Nessa campanha, eu vou ser livre de tudo aquilo que amarrava a minha vida. Digam graças a Deus. Você tem pessoas que você olha por fora e está tudo bem, mas por dentro ela está presa. Tem pessoas que ela está presa a uma raiva, a uma mágoa, ao passado. São coisas que amarram a vida da pessoa. Tem gente que a vida dela não vai para frente porque ela ainda está presa ao passado. Não tem como. Como que a pessoa vai para frente se ela está presa ao que passou? Talvez você está preso a uma injustiça que você sofreu. Você está preso a alguém que te prejudicou, a uma situação que aconteceu. Às vezes você está preso àquilo que aconteceu. Talvez você diga assim, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Tudo bem. Talvez foi muito doloroso, foi terrível. Mas Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Eu já vi pessoas que sofrem só porque no parto, no dia que ela nasceu, o parto foi muito difícil. Eu não sei se hoje existe isso, mas antigamente usava-se um ferro para tirar a criança. Já ouviu falar nisso? Aí tem gente que diz assim, olha, eu tive que ser tirada ao ferro. Já viu pessoas falando isso? Olha, meu parto foi muito difícil. Aí a pessoa fica presa a isso e acha que ela tem que sofrer. A vida dela nunca vai para frente. Tem pessoas que ela está presa a uma macumba. Pastor, um dia eu cheguei na minha empresa, no meu trabalho, você não vai acreditar. Lá na porta tinha uma macumba. E depois daquele dia nada para mim deu certo. Você está preso a isso que aconteceu. Às vezes está magoado com a pessoa que fez macumba para você. Se você quer andar para frente, então
se liberte. Amém, pessoal? Se liberte. Essa campanha que nós vamos começar é para você se libertar de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que está te prendendo. E não são só demônios que prendem a pessoa. O passado, as coisas que te aconteceram, o que você sofreu, às vezes uma palavra, às vezes alguém falou uma palavra para você e você deixou entrar isso no seu coração e você está preso a essa palavra. A essa palavra. Você deixou essa palavra, falaram para você que você nunca ia ser alguém na vida, e você está preso a essa palavra, você se apegou a essa palavra, e você acha que isso é uma verdade. Nessa campanha da quebra das correntes, você vai se livrar disso. Amém, pessoal? De tudo aquilo. Nessa campanha, você vai estar aqui toda sexta-feira, e você vai falar: meu Deus, o que eu estou preso? O que está me prendendo? Tem alguma coisa no meu passado? Alguma palavra que eu estou preso? Alguma situação? Algum trauma? Eu não aceito isso. Amém, pessoal? Você tem que se libertar de tudo aquilo que prende sua vida. Tem pessoas que ela está presa ao vício. Ela não consegue se soltar do vício. Ela está presa. Tem pessoas que estão presas a pensamentos negativos. Pessoa se apegou aos pensamentos negativos. Tem pessoas que estão presas ao orgulho. Tem gente que é tão orgulhosa que nem na igreja vem. Você já viu pessoas assim? Ela acha que nem precisa vir sexta-feira na igreja, tão orgulhosa que ela é, que ela nem precisa de oração. Ela está presa a um orgulho, está sofrendo, mas está presa ao quê? Ao orgulho. E antes da pessoa mudar de vida, ela tem que se libertar desse orgulho. Tem gente que está presa ao medo, presa à pornografia. Tem gente que está presa à aparência, presa ao pecado. Tem gente que está presa à vontade de desistir. E de tudo isso, Deus ele quer libertar você nessa campanha que nós vamos começar. Amém, pessoal? Deus, ele não trouxe você aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para se libertar de tudo aquilo que te prende, que amarra a sua vida. Hoje, Deus está dizendo: eu tenho a chave numa mão e a cadeia na outra, e eu estou vindo ao teu encontro para libertar a sua alma. Hoje é dia de libertação. Amém? Deus ele nos dá autoridade para vencer. O anjo, aquele anjo que desceu do céu com a corrente, ele não discutiu com o diabo. Ele desceu para amarrar o diabo. E por quê? Porque ele vinha com uma ordem do céu. Assim também a sua vida. Deus ele já deu ordem para a sua vida ser abençoada. Deus já deu ordem para o diabo ser amarrado. Amém? Você tem que falar isso para o diabo. Diabo, a ordem já foi dada. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já venceu o diabo para nós. Amém? Você tem que falar: diabo, sai da minha vida, porque a ordem já foi dada, na minha vida você não pode tocar. Quem entendeu, pessoal? O Senhor Jesus, ele disse no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, olha o que está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. O diabo acha que é forte? Nós recebemos poder para pisar em todo o poder do diabo. Todas
no nome de Jesus, nós recebemos esse poder, essa autoridade está em nós. Amém, gente? Você não precisa aceitar essa prisão. Talvez você esteja aceitando essa situação, mas você tem que dizer: eu não aceito mais ter uma vida amarrada. Primeiro você tem que descobrir o que está amarrando a sua vida, e depois você não pode aceitar mais. Eu não aceito mais ficar amarrado a isso, ao meu passado, a uma mágoa, a um trauma. Não aceite viver preso espiritualmente. Você tem autoridade para se levantar, para orar, para jejuar. A Bíblia fala que só existe uma maneira de vencer o diabo. Vocês sabem qual? Você sabe como que a gente vence o diabo? Se você de repente se encontrasse com o diabo, qual seria a sua reação? Hein, obreira? Esganar ele? Você, pequeno, se você encontrasse o diabo, você, imagine, você está indo na rua sozinho, escuro, e de repente aparece o diabo. Qual seria a sua reação? Perna para quem te quer? E a senhora? Um tapa nele? Será mesmo? Hein, pessoal? Imagina aí a cena. Imagina aí a cena, pessoal. Você já viu como é que o diabo manifesta bravo aqui? Ele manifesta, olha no teu olho. Imagina o diabo aparecer, obreira, olhar no teu olho e falar que vai destruir sua vida. Pessoal, a Bíblia fala que só tem um jeito de vencer o diabo: resistir a ele, confrontar ele. Por que muitas pessoas não conseguem vencer os problemas? Porque não confrontam o problema. Às vezes o diabo não vai aparecer com chifre, rabo. E você vê que nos filmes, o diabo ele pinta a imagem dele para as pessoas ficarem com medo. Só da pessoa ver, ela quer correr. Só que entenda uma coisa: quanto mais você corre do diabo, mais forte ele fica, e é pior para você. Vocês estão compreendendo? Então, se você corre da sexta-feira, tem gente que corre da sexta-feira, tem gente que não vem sexta-feira na igreja, por quê? Tem medo. Tem medo da oração forte. Tem gente que nem gosta, fala: não fala diabo essa palavra não, fala inimigo. A pessoa tem medo. Mas você tem que entender que a única maneira de você vencer o diabo é confrontando ele. E sabe a maneira que o diabo manifesta na sua vida? Não é com chifre e com rabo, é com problema. Às vezes você fala assim: vou esganar ele. A senhora tem esganado os problemas? A senhora falou que daria um tapa no diabo. Tem dado um tapa nos problemas? Eu atendi um caso na igreja, uma senhora que estava com um problema. Ela estava a ponto de perder a casa. Ela recebeu uma intimação, ela estava devendo tanto o IPTU, impostos na prefeitura, que ameaçaram tirar a casa dela. E ela falou: meu Deus, estão me ameaçando tirar minha casa. Mas sabe o que ela fazia? Todo ano que ela recebia a cartinha do IPTU, ela falava assim para a filha: some com isso, não quero nem ver. E deixava. Aí chegava lá uma cartinha da prefeitura, ela: some com isso, desaparece com isso, eu não quero nem ver. Fugindo dos problemas. Aí ela chegou na igreja desesperada: pastor, o que eu faço? Eu falei: o que você faz? Você vai encarar esse problema. Você quer vencer esse problema?
Encare. Vai lá na prefeitura, negocie a sua dívida, pague. Ah, mas eu não tenho condição. Encare o problema que Deus vai te dar. Davi tinha condições de vencer o Golias? Mas por que Deus deu vitória para Davi? Porque Davi foi o único que teve coragem de confrontar o problema. Vocês estão entendendo, pessoal? Pessoal, você só vive com um problema que você não encara. Você tem que aprender a confrontar seus problemas. Não vou ficar com esse problema. Não vou ficar nessa situação. Eu vou resolver isso. Não tenha medo de resolver seus problemas. Às vezes a pessoa fala que encararia o diabo, mas está com medo de encarar os problemas. O problema é o diabo materializado na sua vida. Quem está me entendendo, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Você tem autoridade e você tem que aprender a resistir ao diabo. A Bíblia fala que a única maneira de vencer o diabo é resistir a ele. Eu não vou me entregar, eu não vou retroceder. Eu vou encarar esse problema e eu vou resolvê-lo. E a Bíblia fala que o diabo fugirá de vós. Então, para o diabo, para colocar o diabo para correr, o que eu preciso fazer? Encarar ele. Porque o diabo sabe que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus grande. Quando nós encaramos o problema, ele foge da gente. Os problemas vão fugir de você. Amém, pessoal? Nunca fuja de um problema. Vai lá, por pior que seja, às vezes um problema que está tirando o seu sono, tirando a sua paz, está colocando ansiedade no seu coração, vai lá e encara esse problema. Não tenha medo. Encare o problema que ele vai ser resolvido. Por pior que ele seja, por mais feio que seja o problema, encare ele que você vai resolver, você vai vencer. Encare. Amém? Porque o Senhor Jesus, ele já venceu na cruz por nós. Satanás, ele ainda age nesse mundo. Mas como é que ele age nesse mundo se ele já foi derrotado? Ele age na vida daqueles que vivem fugindo dele. Vocês estão compreendendo? O diabo, ele tem poder sobre aquele que não entendeu ainda que na cruz Jesus já venceu por nós. Hoje eu posso encarar o diabo. Hoje eu posso falar: sai, Satanás, sai da minha vida, sai desse lugar. Quando você entende que você tem essa autoridade, você vence. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Jesus já triunfou por nós. Amém? Então, se Jesus já venceu por mim, por que eu vou ficar preso? Deixa Cristo te libertar aqui hoje.